Olho no voto, olho na Band. A gente começa a edição de hoje com eleições 2024. Ontem estava previsto o debate entre os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos para este segundo turno. Apenas o candidato Eduardo Cury compareceu aos estúdios da TV Band Vale. Com essa mudança de cenário, foi feita uma sabatina, conduzida pelo editor executivo Cláudio Nicolini. Nesta quarta-feira, conforme anunciado e acordado com as assessorias dos dois candidatos que disputam o segundo turno em São José dos Campos, realizaríamos o debate com os dois candidatos, mas um deles avisou que não vai comparecer. Está presente em nosso estúdio o candidato Eduardo Cury, candidato do PL, a quem agradecemos a presença. A assessoria do candidato Anderson Farias, do PSD, enviou uma carta por e-mail que eu leio a partir de agora os principais trechos. Abre aspas, aos profissionais e telespectadores da TV Band Vale, agradecemos ao Grupo Band Vale pelo convite, parabenizo pela iniciativa de estimular o debate democrático de ideias. Diz a carta, estive presente no debate de primeiro turno promovido pela TV Band Vale. Naquela ocasião, pudemos debater em alto nível. Infelizmente, no último debate, diz ainda a carta, no último debate eleitoral que participei em outra emissora, fui ofendido pelo atual adversário Eduardo Cury, pelo seu apoiador Dr. Elton. A carta diz ainda que considerou o momento eleitoral e a escalada de posts e fake news publicados em redes sociais, onde, segundo Anderson, teria o objetivo de atingi-lo como candidato, e isso iria ferir a dignidade pessoal dele. Disse que permanecerá nas ruas conversando com os joseenses e apresentando propostas no programa eleitoral e nas redes sociais. A carta foi assinada pelo candidato a prefeito Anderson Farias, do PSD. A Band Vale respeita a decisão, mas lamenta a ausência do candidato. Com a ausência do candidato Anderson Farias, nós teremos uma sabatina durante o tempo de duração do programa, com perguntas feitas por mim, e eu represento toda a produção do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, e também pela população, ou seja, por eleitores de São José dos Campos. Então, nós vamos ter que fazer um forte programa de reinvestimento da saúde de São José. Aonde precisar construir UPA, eu vou construir. Onde precisar construir UBS, eu vou construir. Já fiz isso e vou fazer de novo. Mas eu também vou ampliar muitos serviços prestados à população. Eu entendo de sistema de transporte, eu fui secretário de transporte, eu fiz essa concorrência. Eu vou fazer a concorrência no primeiro ano e tenho meu compromisso, o cidadão de São José. Vou colocar frota 0 km para toda São José. O bairro mais distante, o bairro mais pobre, vai ter o mesmo ônibus que o bairro mais rico. Para ser prefeito tem que ter coragem. No primeiro turno, volto a dizer, 3/4, 73% dos eleitores não votaram para reeleger o prefeito. Então nós temos uma chance agora no segundo turno. Muita mentira foi dita sobre mim e o Elton no primeiro turno. Isso acabou, a justiça nos deu razão. Agora, o que eu peço a você, compare o atual governo com o que nós fizemos no passado e o que a gente pretende fazer. Eu digo a vocês, se eu tiver o voto de confiança de vocês, esse será um prefeito que falará a verdade e trabalhará muito por São José. Nossa equipe acompanhou todos os detalhes deste encontro para o segundo turno. Vamos ver agora. Mais uma noite de trabalho intenso para a equipe do Grupo Band Vale, que preparou tudo para o último debate do segundo turno realizado na noite desta quarta-feira. Eduardo Cury, do PL, chegou à sede da TV por volta das 9h30. Ele estava acompanhado da esposa Rosana e de uma das filhas, além do vice José de Mello. Anderson Farias, do PSD, foi convidado a participar do confronto, mas não compareceu. A assessoria do candidato esteve na reunião sobre o debate no último dia 8 e nesta segunda-feira entregou o documento concordando com as regras. O documento foi protocolado junto à Justiça Eleitoral. A Band Vale recebeu a carta de ausência do candidato na tarde desta quarta-feira, mas a emissora aguardou até o momento do debate para anunciar a falta, respeitando as leis eleitorais. A carta foi assinada pelo candidato a prefeito Anderson Farias, do PSD. A Band Vale respeita a decisão, mas lamenta a ausência do candidato.
Sem a presença de Farias, o debate se transformou em uma sabatina. Eduardo Cury respondeu às perguntas do mediador e apresentador Cláudio Nicolini, editor executivo de jornalismo, e também da população de São José dos Campos. Em 1h30, assuntos de interesse da população foram abordados, como saúde e regularização de bairros. Um dos assuntos de destaque do primeiro bloco foi o transporte público da cidade. E entreguei 3 novas empresas com toda a frota 0 km de São José. Ou seja, o bairro mais distante ou o bairro das pessoas mais ricas tinha o mesmo ônibus, a mesma qualidade de serviço. No segundo bloco, Eduardo Cury comentou sobre o apoio de Dr. Elton, que foi o terceiro mais votado na cidade. Olha, primeiro eu quero agradecer o gesto simbólico e bonito do Elton, Dr. Elton, de apoiar no segundo turno o meu nome para a gente enfrentar esse desafio. No terceiro bloco, Cury teve 12 minutos para administrar. Ele levantou questões que gostaria que o atual prefeito respondesse. Por exemplo, se ele tivesse aqui, eu ia dizer, candidato Anderson, por que você mentiu dizendo que não estava dando calote na Previdência em mais de 500 milhões de reais? Eu podia também falar, candidato Anderson, por que você mentiu para as pessoas, mandando tirar o nosso programa do ar, quando nós dissemos da gravidade do problema, da importação de usuários de droga de São Paulo feita para atender o seu partido. O eleitor de São José dos Campos, que não via um segundo turno há 28 anos, ficou sem a oportunidade de comparar as propostas dos dois candidatos em um dos momentos cruciais para a definição do voto. Não é a mesma coisa do que ter feito um debate, mas nós cumprimos a nossa parte, a parte que cabe ao Grupo Bandeirantes foi realizado para fechar com chave de ouro essa série de 11 debates realizados aqui no estúdio da Band, 9 no primeiro turno e agora um debate, uma sabatina no segundo turno. Acredito que o eleitor, com bastante serenidade agora no segundo turno, ele vai avaliar, porque são só 2 candidatos, né? E entender por que o Emanuel, o Cury e o Elton estão juntos com essa preocupação das coisas que ele tem escondido da cidade. Então, eu acho que o debate, foi uma sabatina. Isso deixou bastante claro e nós temos 10 dias também para mostrar isso para a população. Nas ruas de São José dos Campos, a sabatina com Eduardo Cury repercutiu entre os moradores. Reta final do segundo turno para escolher o candidato que vai comandar a Prefeitura de São José dos Campos nos próximos 4 anos. Nas ruas da cidade, a sabatina com Eduardo Cury, depois do não comparecimento de Anderson Farias, repercutiu entre os moradores. A manicure Jennifer esperava pelo debate para avaliar as propostas. Saber em quem a gente vai votar, acaba perdendo o momento assim dele falar sobre o que ele tem a nos oferecer, né? Chaldene nasceu na África do Sul, mas mora no Brasil desde o começo da década de 90. Para ela, o momento é importante para conhecer propostas para o futuro de São José. O que eles vão fazer para o povo, o que eles vão fazer para a cidade, o que vai ser de bom para nós e o que não vai ser. O grupo Band Vale promoveu 9 debates no primeiro turno aqui em nossa região. Já no segundo turno, os candidatos à prefeitura da cidade de Taubaté compareceram em nossos estúdios. O último debate seria de São José dos Campos. Olho no voto, olho na Band.